É um prazer estar aqui com vocês. Fabiano, Luciana, muito obrigado pelo convite do Sintrajude. Também muito bom estar com a Hermana e com o Lutufo. Vamos, então, aproveitar esse tempo para falar um pouco sobre o nosso momento atual e centrar mais fogo na questão da vacina. Estamos iniciando no Brasil todo um momento um pouquinho menos angustiante, porque começamos a ter uma pequena queda do número de casos e mortes, mas isso não deve deixar a gente muito feliz, porque está todo mundo na rua, então daqui a pouco começa a crescer as mortes de novo, e vai ser assim até a gente conseguir se vacinar, né? Se a gente não conseguir fazer o que a Araraquara fez, se a gente não conseguir fazer o que o Vietnã fez, o que alguns países conseguiram fazer, que é isolamento social, nós não vamos conseguir diminuir o número de casos e, por conseguinte, diminuir o número de óbitos provocados por essa doença. Eu acho que tem coisas a aprender com essa doença, e uma delas é que enfrentar uma pandemia tem que ter governo. É uma das coisas que nós temos que aprender. Sem governo não tem saída, né? Então, espero que a CPI consiga. Não precisa fazer muita coisa para identificar quem são os culpados. Está escarrado quem são os culpados, quem é que não comprou vacina, quem é que diz que não precisa usar máscara, quem é que diz que não precisa usar do isolamento social, fica falando em isolamento vertical em vez de isolamento horizontal. Enfim, nós temos bastante conhecimento de quem são os responsáveis por essa pandemia, né? A outra questão é a questão do que fazer para acabar com a pandemia, né? O jeito Bolsonaro de acabar com a pandemia é todo mundo tendo a doença, só que aí nós vamos ter mais de 1 milhão de mortos, né? Então, esse não é o caminho para acabar com a pandemia. O outro caminho de acabar com a pandemia é a vacina, só que o governo resolveu não comprar a vacina, e nós, se não fosse Fiocruz e Butantan terem saído já no primeiro semestre do ano passado atrás de vacina, hoje nós não teríamos nenhuma vacina à disposição do Brasil. Um país deste tamanho, que precisa de um monte de vacina, nós não teríamos alternativa hoje. Ainda bem, Butantan e Fiocruz foram buscar vacina, fizeram acordos tecnológicos para transferência de tecnologia e para produzir vacina no Brasil. Só que isso não acontece da noite para o dia, né? Então, tanto Fiocruz quanto Butantan fizeram encomendas tecnológicas para produzir a vacina no Brasil a partir do segundo semestre, quando eles terão, provavelmente, espero, terão as suas fábricas funcionando. E enquanto as fábricas não estão funcionando, nós vamos somente envasar a matéria-prima, que nos dois casos, a AstraZeneca e Sinovac, vem da China. A fábrica da AstraZeneca também fica na China, né? E a vacina chinesa, Sinovac, cuja fábrica fica na China. Nesse meio tempo, quer dizer, nós teremos a pergunta que sempre se faz: nós temos condição de vacinar? Temos uma imensa condição de vacinar. Nós temos cerca de 38 mil salas de vacinação no Brasil. A grande maioria delas em muito boas condições de funcionamento. Sempre tem problema, não tenha dúvida, mas temos 38 mil salas. Se de tempo de sala cada vacina demorar 5 minutos, você tem o registro, entra na sala, a enfermeira vai lá, pega a seringa, a agulha, o tubinho, tira o líquido do tubinho, pega o algodão, desinfeta a pele e espeta. E acabou. Isso tudo demora 5 minutos, né? Se cada vacina demorar 5 minutos, eu consigo fazer 12 vacinas por hora em cada sala. Se trabalhar 8 dias, 20 dias por semana, isso significa que a capacidade brasileira de vacinar é de 72 milhões de doses mês. Se nós tivéssemos vacina, se nós tivéssemos comprado vacina e tivéssemos a vacina aqui no Brasil,
Nós temos que vacinar 160 milhões de brasileiros, que são os brasileiros com mais de 18 anos. Mais ou menos 160 milhões. Isso dá 320 milhões de doses se a vacina for em dose dupla, como a maioria das vacinas que nós temos hoje. Depois vamos ter comentários sobre isso. Bom, 320 milhões de doses, dividido por 72 milhões de doses mês, que é a capacidade de vacinar que nós temos, nós vacinaríamos a população do Brasil em um pouco menos de 5 meses. Ou seja, se nós tivéssemos vacina em janeiro, fevereiro, março, abril, maio, 5 meses, estaria terminada a vacinação. Qual é a consequência de terminar a vacinação? Diminui o número de casos, acabam as mortes. É o que nós estamos vendo acontecer em Israel, é o que nós estamos vendo acontecer na Escócia, é o que nós estamos vendo acontecer no Chile, é o que nós vamos já também estar observando acontecer nos Estados Unidos. Por quê? Porque eles têm vacina. Então, eles têm vacina e estão conseguindo vacinar suas populações. Qual é o nosso problema? A Fiocruz e o Butantan compraram vacinas, fizeram a encomenda tecnológica direitinho, só que a vacina dos dois institutos é distribuída ao longo do ano. As 350 milhões de doses deverão terminar de ser distribuídas em fevereiro do ano que vem. E olhe lá, se não acontecer mais nenhuma desgraça, se o Paulo Guedes, como ontem, não insultar a China, como insultou ontem a China, dizendo esses caras fizeram um bicho vir para cá e a vacina deles ainda é porcaria. Isso o Paulo Guedes falou ontem, né? Então, é esse cara aí que quer fazer a tal da reforma administrativa que o Fabiano falou. Muito cuidado com ele, ele vai destruir o serviço público, né? E nós precisamos de Estado. Não tem como fazer uma sociedade mais justa sem Estado. Pois bem, os caras xingam a China, logo, a China toma providência. Olha, daqui não vai sair nada, porque eu não quero ajudar quem fala bobagem da China, né? Então precisamos tomar cuidado. Se não acontecer nada disso, em fevereiro a gente termina de vacinar. Tem uma outra alternativa? Talvez. Qual é a alternativa? Diz que o Pazuello, antes de ser mandado embora, comprou 100 milhões de doses de vacina da Pfizer e mais 38 milhões de doses da Janssen. A vacina da Janssen é a única vacina de uma dose só. Então, os 108 milhões de doses são doses únicas, são vacinas 108 milhões de pessoas. Se essas duas vacinas forem entregues, e elas, se forem entregues, será no segundo semestre, mais para o fim do ano, talvez a gente termine de vacinar um pouco antes. Mas até o final do ano, não tem chance de terminar a vacinação. Portanto, o que significa isso? Significa que nós vamos continuar tendo casos. E significa que nós vamos continuar tendo mortes. E significa que nós temos que conseguir fazer isolamento social enquanto não tiver uma boa cobertura vacinal. Ponto. Então, infelizmente, não tem outra saída, e essa é uma notícia muito ruim. A maioria das pessoas querem sair. Veja o que aconteceu esse final de semana aqui em São Paulo. Eu não andei por aí, mas vi televisão, as ruas da Vila Madalena cheias de jovens, se congraçando, muitos deles sem máscara. Qual é a consequência disso? Dentro de 14 dias, é o ciclo da doença. Você se infecta no dia 0, por volta do dia 3 à frente, você começa a ter sintomas, começa a infectar outras pessoas, por volta do 7º, 8º dia, você começa ou a ganhar ou a perder a batalha, e se começa a ganhar, vai melhorando, até o 14º dia tá bem, ou sobra alguma bobagem, alguma sequela. Porém, ali pelo 7º, 8º dia, você também pode ganhar o caminho do hospital. Cerca de 20% das pessoas que têm a doença vão para o hospital. E aí o que acontece? Mais 15, 20 dias de sofrimento. Uma boa parte termina no cemitério. A outra parte vai se salvar, vai ter consequências de ter tido a doença mais grave, mas vai se salvar. Então, é um ciclo de 14 dias. Então, o que nós fizemos sábado agora, domingo agora,
daqui a 14 dias nós vamos assistir o que, que é. Um monte de gente doente e gente sendo internada. 10 minutos. E na semana que vem, tem mais um pequeno problema. Tem o Dia das Mães. Né? E os filhos vão querer encontrar as mamães. E dali a 14 dias nós vamos ter o quê? Um matricídio. Né? Um monte de mãe morrendo. Por quê? Porque os filhos foram ver as mães no momento em que elas deveriam ficar isoladas. Então, nós temos que olhar para o nosso futuro querendo ter futuro. Né? E enquanto nós não tivermos vacina, o jeito de ter futuro é se isolando. As vacinas que temos são essas. Que outras vacinas existem? Existe uma vacina indiana, que provavelmente até tenha volume para vender no mercado depois que resolver o problema da Índia. E a Índia são 1 bilhão e 300 milhões de habitantes que precisam de vacina, porque lá está morrendo mais gente do que aqui. E lá vai ser um desastre. Uma coisa que a gente está aprendendo com essa doença, e com certeza os nossos outros 2 palestrantes irão falar, é que, na verdade, quem mata mesmo não é vírus, é a pobreza. E este é o problema do Brasil e esse é o problema da Índia. É a pobreza, a desigualdade social que mata. Então, nós temos que entender essa dinâmica da pobreza e da desigualdade social na nossa sociedade. A vacina indiana é uma vacina que não foi aprovada pela Anvisa. Na Índia tem 2 produtores de vacina. Um deles nós já recebemos vacina, que é o Instituto Serum. É uma boa vacina. A outra, a Bharat BioNTech, que produz a Covaxin, foi visitada pela Anvisa, não passou na inspeção. Então, não vale a pena nem falar dela. E tem a vacina russa. A vacina russa é uma boa ideia. Porém, os russos são misteriosos, não querem mostrar os seus dados. Hoje ainda estão falando por aí que a agência está mentindo, etc. E a OMS está falando justamente o contrário da vacina russa, que a vacina russa tem problemas e que precisa demonstrar que ela tem os dados e que algumas coisas que estão acontecendo com a vacina dela não estão acontecendo. E aí são detalhes que eu não vou entrar aqui a discutir, porque não daria tempo de conseguir explicar esses detalhes da vacina russa. Mas o fato é que a vacina russa não seria aprovada em nenhum país mais civilizado do mundo. Está sendo usada em 60 países, entre os quais o vizinho argentino. Mas os dados que foram apresentados para a Anvisa não foram suficientes, a Anvisa não está politizando isso, ela não é contra os antigos camaradas, não tem nada disso. Não tem fla-flu nessa história. O que acontece é que faltam dados. Eu não tenho dúvida disso, discuto com quem quiser discutir este assunto dos dados. Ainda hoje, Jamil Chab publica no portal lá um excelente artigo fazendo a análise das acusações que a Rússia está fazendo e o fundo russo que está vendendo a vacina no mundo, ele faz uma análise muito interessante do que os russos estão buscando com essa afrontação da Anvisa, quando seria muito mais fácil eles deixarem de serem misteriosos e entregar dados que eles têm. E eu não imagino por que eles estão escondendo esses dados. De qualquer forma, então, vacina que tem são Fiocruz e Butantan, e quem sabe essas entregas da Janssen e da Pfizer. Se elas vierem, muito bom, terminamos de vacinar esse ano. Se não vierem, é para o ano que vem. E isso liberta o Brasil, não liberta ninguém da doença. Né? Primeiro, porque tem a questão da desigualdade social. E segundo, por causa da questão das variantes. Né? As variantes são um problema. E quanto mais casos eu tenho, mais variantes eu tenho, e poderei ter uma variante que seja resistente às vacinas. Esta é uma grande preocupação que nós vamos ter que ter daqui para frente. Brasil e Índia são celeiros para o crescimento dessas novas variantes. Portanto, vacina não é a salvação da lavoura. É um dos instrumentos que nós temos e que nós devemos usar. Mas isso não significa que após vacinado está tudo legal. Não. Temos que continuar nos preocupando até existir uma boa cobertura
da vacina que for, não tem uma vacina melhor ou pior, da vacina que chegar até nós temos que nos vacinar e nos preparar para o futuro. Meus 15 minutos acabaram. Quero agradecer a todos. Fico para responder as perguntas. Muito obrigado. Bom, primeiro eu vou tentar não ficar repetindo as respostas que o Tarcísio e o Hermano e o Paulo já deram, né? Eu só vou reforçar algumas questões. Primeira questão de prioridade de vacinação. Olha, a prioridade de vacinação, ela foi feita com base na idade. Agora, por que ela foi feita com base na idade? A ideia é diminuir o risco de morrer. Essa que é a questão. Então, eu tenho que escolher quem é que tem mais risco de morrer. Quem é que tem mais risco de morrer? Quem sai mais. Quem sai mais tem mais probabilidade de encontrar o vírus. Se encontra o vírus, tem chance de pegar a doença e morrer. Então, nós temos que pensar que esse é o critério. Agora, como é que eu faço para fazer uma lista de prioridades? Essa questão nós nunca vamos pacificar. Sempre vai ter gente que vai achar uma coisa diferente do outro. Então, nesse sentido, o que eu acho que o Ministério da Saúde deveria ter feito é chamado um grupo de especialistas, esse grupo de especialistas faz uma proposta, faz uma consulta pública, e da consulta pública toma-se uma decisão. Acabou. Essa é a decisão que vai ser adotada. Isso não foi feito. O Ministério da Saúde utilizou uma cópia do que estava sendo utilizado como critério na Europa, e por isso que idade foi mais importante, porque para as populações do hemisfério norte, idade é o critério mais importante. Né? E aqui, com certeza, no hemisfério sul, onde temos muita desigualdade, pobreza, etc., certamente o critério não é esse, o critério é de quem tem que estar na rua. Né? E, em grande medida, quem tem que estar na rua não só são os trabalhadores de certos setores, mas também as pessoas que vivem da economia informal. Eu, pessoalmente, acho que um excelente critério para definir quem deveria ser vacinado primeiro é se ganha Bolsa Família ou não. Quem ganha Bolsa Família tem que sair todo dia na rua para comprar comida, para arrumar comida. Então, essa é uma questão que eu acho que não tem resposta boa, mas o critério é esse, probabilidade maior de morrer. E aí você tem que fazer a escalação. A escalação sempre vai ter uma área muito próxima da outra, talvez pudesse ser antes ou depois, e isso não dá para criar um consenso. Por isso que eu acho que a forma de criar esse consenso era fazer uma proposta, e essa proposta então ser submetida à crítica da sociedade, coisa que não foi feita. A questão de novas variantes, essa coisa toda, veja, todas as indústrias, nesse momento, quem fez vacina está preocupado com esse negócio de variante. Provavelmente, a vacina que vai escapar disso deverá ser a vacina da China, Sinovac, porque a vacina da China é feita do vírus inteiro. Então, como ela é feita do vírus inteiro, o vírus ele é inativado e você tem todos os componentes do vírus lá, dificilmente vai aparecer uma resistência. Pode aparecer, mas vai ser mais difícil do que quando você pega a espícula, um pedacinho do vírus, e coloca dentro de um vetor viral, como o Hermano já explicou aí. Ou a do RNA mensageiro, que você coloca uma ordem de produção de um pedacinho da vacina do vírus, e aquela ordem de produção vai produzir a espícula nas nossas células, e aí o organismo nosso vai responder a esse produto que é a espícula. Aí a chance de aparecer uma resistência é um pouco maior, e a gente tem esse medo. No entanto, tanto a AstraZeneca, quanto o Janssen, quanto a Pfizer, quanto a Moderna, os fabricantes de vacina estão mergulhados nesse momento em criar alternativas e que serão muito mais fáceis de serem testadas, não precisará de tanto tempo quanto foi o tempo gasto para fazer os outros testes. E aí já emendo o seguinte, qual é o perigo da vacina?
E essa questão da obrigatoriedade, eu acho que não tem que ser obrigatório. As pessoas devem tomar vacina na medida em que acham que devam tomar vacina, principalmente nesta fase que maiores de 18 anos têm que ser vacinados. A fase seguinte, nós vamos ter que discutir as crianças. Quem decide que as crianças devem ou não devem ser vacinadas? Quem decide se uma criança deve tomar a vacina da poliomielite ou não? É o pai? Ou é um direito da criança tomar a vacina da poliomielite? Já que a criança não pode dizer não, alguém pode dizer não para a criança em relação a uma doença como a poliomielite, uma doença como tétano, como difteria, né? Como tuberculose, como sarampo. Essa é uma questão em aberto. A providência que o Brasil tomou em relação a isso foi dizer que quem não toma vacina ou não der vacina para os seus filhos, no passado, não recebia o salário família, que era uma bobagem. Hoje, particularmente, é. Né? E o que o mundo está tendendo a adotar é o seguinte: você não quer tomar vacina? Ok, você não entra no meu país. Então, a OMS está discutindo muito essa história de passaporte de vacina. Eu tendo a achar que o mundo vai caminhar para criar passaporte de vacina. Então, você não quer tomar vacina, você não toma. Mas você vai ser um risco, porque quem não toma vacina não participa da construção da imunidade coletiva. Então, ele cria uma situação só para ele. Já foi dito aqui várias vezes que imunização é um processo coletivo. Então, quando eu não quero tomar vacina, eu vou submeter a sociedade a um risco coletivo se eu tiver uma cobertura baixa vacinal. Aí muita gente vai participar disso. Se a cobertura vacinal for alta, não vejo nenhum problema, mas se a cobertura vacinal não for alta, vai ter um problema. Serrana, aqui no estado de São Paulo, foi oferecido para a população tomar vacina. 98% da população tomou vacina. Então, nós temos que pensar melhor essa história de eu não. A outra questão é o risco das vacinas. Olha, a vacina do ébola, que já está em uso, usa a tecnologia do vetor viral da AstraZeneca, da Janssen e da Russa lá. A vacina de RNA mensageiro é uma vacina que tem 30 anos de estudo. 30 anos foi descoberta a possibilidade da utilização do RNA mensageiro. Ela nunca virou vacina, mas ela existe desse jeito. Né? A possibilidade da gente resolver esse problema das vacinas é desse jeito. A vacina da China é uma vacina centenária, vírus inativado ou vírus atenuado, também existe semelhante, um pouco diferente, mas é semelhante ao tipo de proposta. Né? Então, existe uma tecnologia disruptiva, que é a da RNA mensageiro, mas ela tem 30 anos de estudo. Nada disso é terapia genética. Né? Todas elas é um pedaço que vai estimular o nosso corpo a produzir resultados. Então, produzir uma resposta imunológica. Então, por aí não é. Né? E a questão da terceira onda? Olha, nós vamos viver terceira onda, vamos viver quarta onda. O que é isso? Se você tem uma queda no número de casos por causa de isolamento social, quando você abre, você vai aumentar o número de casos. Não tem saída. É uma obviedade falar isso. Então, nós vamos viver essas ondas. Até quando a gente vai viver? Até a cobertura vacinal acontecer. E antes disso, nós vamos continuar entrando e saindo. E abre, fecha. Não tem outra saída. Não tem outra alternativa. Quanto mais isolamento social nós fizermos, menos novas ondas nós teremos. Não tem outra alternativa. Então, temos que entender isso. Isolamento social, uso de máscara, distanciamento social e higiene veio para ficar enquanto essa coisa estiver rolando aqui. E depois que essa coisa parar de rolar, acho que nós vamos ter que continuar tomando muitos cuidados ainda, como higiene, como uso de máscara, distanciamento social.
que alguma coisa dessa doença vai sobrar e nós vamos ter que conviver com essa doença no futuro. Então, é basicamente isso.